Bom, como eu disse ontem, PL foi aprovada, ou seja, hoje, dia 5 de agosto, é lei, está no Diário Oficial da União, mas o que eu falei ontem? Vamos esperar ver o que foi assinado, porque pode ser que tenha algum tipo de veto, que não seria o correto. O correto de um projeto de lei, quando chega para o presidente, ou ele sanciona ou ele veta. Nesse caso, ele fez uma sanção, mas que teve um veto em um artigo, que é justamente o do reajuste. E aí, estou com uma fonte aqui para a gente discutir o porquê, né? Qual foi o argumento que o presidente, claro que a comitiva do presidente usa para justificar esse veto aqui, para vocês entenderem, tá? E eu vou começar a falar um pouquinho hoje também, mas para o final do vídeo, sobre aposentadoria e pensão, tá? Então, tem muita coisa para discutir nesse vídeo para a gente realmente começar a entender o que está acontecendo e se entrou em vigor a partir de hoje. E aí, o que você me fala? Já tem que começar a pagar em setembro? Como é que vai funcionar? Servidor público da União, do Estado, do município, as instituições filantrópicas, quem trabalha por licitação, você que trabalha na rede privada, enfim, então temos muita coisa para o vídeo, tá? Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, dá um trabalho fazer esse tipo de vídeo, porque isso não é minha área, isso não é minha praia. Tô fazendo porque meu direct agora, as pessoas estão perguntando muita coisa. Eu falei, gente, vou fazer vídeo para tentar responder o máximo possível às pessoas que ainda têm dúvidas, enfim, até eu tô aprendendo coisas com isso, porque isso tudo é novo. Inclusive, se você pesquisar no Google, você não vai achar nada de piso salarial quando fala de aposentadoria e pensão. Você vai achar de professores, mas não de uma categoria em si. Então, tem muita coisa nesse vídeo interessante. Bora lá? Tá, então vamos lá. Foi então sancionado, né, e teve um veto do artigo, acho que 15D. E o seguinte, o que acontece? Se foi sancionado, beleza, o salário, o piso é esse, né, para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteira. E aí teve um veto, tá? E esse veto corresponde a reajuste anual do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Galera, é o seguinte, em 2022, nós temos a inflação desse ano, temos os reajustes desse ano, de acordo com o INSS, né? Tanto para quem é aposentado, pensionista, enfim. Então, tivemos o reajuste desse ano. O ano que vem vai ter reajuste novamente, tá? De acordo com a inflação, INPC, e tem outras formas de fazer reajuste também. Então, se foi vetado o INPC, isso significa que, por exemplo, vamos imaginar que você ganhava R$3.000 como enfermeiro e a partir de setembro agora você passou a ganhar 4.750. Vamos pensar dessa forma. Então o ano que vem vai ter inflação, porque a gente está com inflação de 10%, inclusive 10%, 10, alguma coisa de inflação. Vamos imaginar que a inflação piora e vai para 11% e você ganha o mesmo salário. Então, na verdade, quando a gente vira o ano e você chega fevereiro, né, que é o momento que acontecem os reajustes, você não teve reajuste, é como se você tivesse uma redução do seu salário. Ou seja, você vai ganhar o mesmo número, o mesmo valor, só que como você não teve reajuste, o que vai acontecer? Você começou a ganhar menos, seu poder de compra diminuiu porque a inflação aumentou, ok? 2027, não sei como é que vai estar o Brasil daqui para lá, mas vamos imaginar que a gente está com uma inflação maior. E se você continuar com o piso de 4.750 e a inflação só aumenta, por exemplo, vamos pensar dessa questão, o seu salário está diminuindo a cada ano que passa. Então, é importante lembrar que veto do reajuste, o impacto não vai ser o ano que vem, que vai ser ia ser um reajuste talvez pequeno para você, né? Mas daqui 5 anos, daqui 10 anos, esse valor vai ser muito significativo, né? Então, é para você entender o problema de ter esse veto nesse artigo aqui, tá? Enfim, a pergunta é, vão correr atrás do veto?
Enfim, então calma que hoje que foi publicado no Diário Oficial, então você tem que fazer um recurso deste veto, porque é o seguinte, foi sancionado o projeto de lei, então a lei já está contemplada, não vai ter nenhuma alteração. Este veto pode ser o quê? Recursado, então eles podem recursar o veto. Então, a partir do momento que recursar o veto, né, aí tem todo um trâmite da Câmara dos Deputados, Senado Federal, para fazer esse tipo de recurso aí. Então, isso, claro que isso vai demorar. Então, por agora, o que nós temos? O piso aprovado sem reajuste pelo INPC, beleza? Agora, vamos entender, né, quais foram os argumentos, né? Porque assim, né, o veto tem que ter um argumento. Você não pode vetar simplesmente porque você não quis aquele artigo, não. Tem que ter um argumento, uma justificativa, né, um argumento evidenciado. E aí o que a gente tem aqui, ó? O presidente, né, disse o seguinte: se o governo, não vou falar presidente, porque senão você vai achar que é a pessoa, estou falando, né, a comitiva, o governo, né, colocou o seguinte: a medida promoveria a indexação do piso salarial a índice de reajuste automático. Ou seja, se está dentro da lei que o reajuste acontece de acordo com o INPC, todo ano, de acordo com o INPC, automaticamente o salário já seria reajustado. Por que ele vetou? Olha só, ele colocou aqui: geraria a vinculação ou equiparação de quaisquer espécie de reajuste para efeitos de remuneração de pessoal ou serviço público, o que violaria a Constituição. O que ele quis dizer com isso, tá? Ele quis dizer o seguinte: se esse reajuste fica automático, teria uma equiparação a você, que é um colaborador CLT, ou enfim, né? Ou uma pessoa que é servidora pública, ou seja, você não poderia ter esta equiparação, teria que ter uma... Aí vamos pensar, será que a gente tem que ter uma disparidade entre o serviço privado e público? Então, de acordo com a Constituição, aí tem que ler a Constituição. A Constituição fala que não pode equiparar, o servidor público tem que ganhar mais do que o servidor da CLT. E outra coisa que a gente tem que lembrar também: a pessoa que é servidora pública, qual é a lei que ela trabalha? 8.112? Quais são os benefícios da 8.112 que não tem na CLT? Por exemplo, fundo de garantia. Fundo de garantia só tem na CLT, não tem no 8.112. Então, se a gente equipara os salários do 8.112 com a CLT, quem é que está ganhando mais? Então, essa é a justificativa que está aqui, né? Além disso, o governo alega que a vinculação do reajuste de vencimentos dos servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária, no caso INPC, afrontaria a autonomia dos entes federativos para conceder os reajustes dos seus servidores. Então vamos lá, só para vocês entenderem o que foi colocado aqui. Você que é servidor federal, o seu reajuste é diferente do servidor estadual e do servidor municipal. Então vamos imaginar o seguinte: se não fosse vetado, o que aconteceria? Tanto o servidor do município ou do estado ou da União teria um reajuste automático de acordo com o INPC. Só que o que acontece? O governo federal ele quer ter poder de fazer o reajuste dos servidores federais sem fazer dos estaduais, da mesma forma que os estados não depender da União. Se deixa o INPC, significa que o governo não tem poder para fazer uma graça, né? Fazer alguma coisa diferente só com os entes federativos, já que está todo mundo junto, né? Município, Estado e União. Então ele colocou isso como um vício de... Achei aqui, ó. Vício de inconstitucionalidade, né? Então seria esse tipo de vício aqui. Aí o presidente coloca que argumenta ainda que a medida contraria o interesse público, pois traria dificuldade à política monetária, a transmitir a inflação do período anterior para o período seguinte, poderia aumentar a resistência da inflação ao recuo. Ou seja, bom, se a gente deixa isso, ano que vem, ao invés da inflação recuar, ela poderia aumentar, porque está aumentou mais ainda a quantidade que o governo vai ter que pagar para os servidores, né? É o que está aqui. Além disso, o presidente afirma que a proposta privilegiaria a preservação do poder de compra do salário da categoria que abrange determinante de outras categorias. Ou seja, agora, se a gente deixa isso dessa forma, a gente beneficia a categoria de enfermagem em relação às outras categorias. Tipo, vamos comparar agora as categorias. Não tem que comparar uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, cada categoria que lute pelos seus direitos, né? Meu ponto de vista, mas não é o que está aqui.
Por fim, acrescenta que ao longo do tempo implicaria no distanciamento dos valores pagos para os profissionais do setor público e do setor privado. Então, o que acontece? Por que vai ter esse distanciamento dos salários, né? Tipo assim, o distanciamento tem, tipo assim, não deveria existir, mas ele coloca assim, tá tendo um distanciamento dos salários do servidor público do funcionário, né, da rede privada. Então isso traria, segundo o que está aqui, né, implicaria no distanciamento, ou seja, não teria distanciamento, você ganharia quase o mesmo salário de um servidor público, e isso seria ruim a longo prazo, né? É o que está aqui, entendeu? É o que está aqui, só para você entender. Haja vista que para os profissionais atuantes no setor privado não se evidencia a vedação expressa ao reajuste automático, com os atuantes no setor público por força constitucional. Ou seja, então, parte desse veto não atrapalharia o funcionário da empresa privada, por conta que ele trabalha em regime CLT, Constituição das Leis de Trabalho. Tá? Então, aqui fala que o veto é mais para a questão dos servidores públicos, né? Então, pelas justificativas que a gente acaba lendo aqui, a vedação expressa o reajuste automático como os atuantes do setor público, por força constitucional. Então, como se diz, o setor privado não estou nem aí, né? Mas o público, que é a União, Estados e Município, e esse reajuste pode ser problema para a gente. Então, vamos tentar dar uma segurada para não ter esse reajuste para o lado de cá. Galera, foram as justificativas do veto aqui, né? Então, eu só estou lendo o que está aqui, tentando fazer uma interpretação. Agora, o que vai acontecer? Não sei. Vai ter, olha só, vai tentar derrubar o veto, mas lembre-se o seguinte, então vai levar lá o artigo 15D, né? Vai levar lá o artigo que foi vetado. E aí esse artigo vai ser visto pela Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e vai ter que ser votado para ver se ele volta a valer, né? Volta a não ser vetado, né? O recurso do veto, para ver se isso vai acontecer. Então isso vai acontecer? Quem vai comprar a briga? Será que quem fez o projeto de lei, o senador que fez o projeto de lei? Enfim, então, cena para os próximos capítulos, né? E para a gente finalizar, duas coisas importantes. A galera tá perguntando, Edri, agora, eu sou aposentado, eu sou pensionista, vou ter reajuste, tá? Então, é um vídeo que eu não vou conseguir fazer ele agora, porque é o seguinte, o que você tem que entender? Você aposentou por quem? Quem te aposentou? Quem te aposentou foi o CLT, no caso, você aposentou pelo INSS porque você era contribuinte do INSS? Você aposentou e era servidor público? Hoje, quanto é o que você ganha? Quanto é o que você ganha, tá? Então, tem que analisar todas essas questões aí, e eu estou analisando, estou vendo com cautela, tô procurando as informações, tá? Porque é o seguinte, quem aposentou com pela Lei 8.112, que era servidor público, ele tinha um salário na época. E aí, aquele salário, ele era inferior ou superior à PL? E desde a publicação do 8.112, lá em 1990, quantas coisas aconteceram de alteração nessa lei? Então, assim, né, eu tenho que destrinchar tudo aqui para fazer um vídeo para vocês entenderem. E, beleza, e o INSS? O INSS vai reajustar conforme a inflação, conforme o INPC. E aí, o INSS ele vai fazer reajuste ou ele vai acatar o piso e vai transformar você, que é técnico de enfermagem, que tem uma aposentadoria, sei lá, de R$ 1.500, e vai passar você agora para R$ 3.000 e poucos reais, entendeu? Então, isso ainda eu estou vendo, né, estou vendo essa questão aí, para ver como que vai ficar. Enfim, então tem muita coisa, gente, tem muita coisa para ser desbravada aí nesse universo de piso salarial da enfermagem. Estou tentando fazer o máximo que eu posso para tentar ajudar o máximo de vocês aqui, tá? E para finalizar, né, então se você trabalha numa instituição privada, então se hoje já é lei, então, inclusive tá aqui, ó, cadê aqui? Não sei se eu li foi aqui, mas eu li em algum lugar aqui, que fala que, tipo assim, os reajustes precisam ser feitos, né? O piso entra em vigor imediatamente, ou seja, hoje é dia 5, então a partir de hoje
a sanção, a lei, né? A lei 2554, né, que é o 2564, entre em vigor imediatamente. Os acordos individuais e acordos, contratos e convenções coletivas respeitarão o piso. O que é respeitar o piso? Opa, a gente precisa acatar o piso. Considera ilegal e ilícita a sua desconsideração ou supressão. E aí, será que no pagamento do mês que vem o din-din já vai estar na conta? Coloca aqui nos comentários, o que vocês acham? Será que eu tenho que fazer mais um vídeo explicando essa questão, principalmente para a parte privada, que é uma massa muito grande da população, que inclusive tem uns salários bem abaixo do piso? O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários aqui, beleza?